Então, fechou. Vamos lá, galerinha. Então, vamos lá. Vamos falar das vanguardas europeias aqui, ok? Antes de mais nada, vamos começar com a parte da origem da palavra, certo? Vanguarda, ela vai vir do francês, que agora eu vou gastar um pouquinho do meu francês para vocês. Significa avant-garde. Ó, muito bilíngue. Daqui a pouco eu posso pedir um croissant. Brincadeira. Então, a vanguarda significa significa nada mais nada menos que guarda avançada. Então, ele vai ser um movimento que vai ser pioneiro na arte. O que é ser pioneiro na arte? Eles vão, eles vão desde a origem deles, prezar por uma arte diferenciada, ou seja, vão quebrar com os padrões tradicionais que a arte vem tendo. Ok? A gente vai ver isso mais para frente. Então a gente tem que entender o seguinte: esse rompimento de tradição, vamos lembrar um pouquinho do que a gente pensava por clássico, tá? Vamos pensar, se a gente pegar uma obra do classicismo, vamos pensar assim, a gente tem aquelas obras em, ai, como que é o nome? Em escultura, certo? A gente tem, por exemplo, obras que vão querer demonstrar mais a realidade como ela é, ok? Quer ver, inclusive, vou fazer questão aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar até a minha, eu vou compartilhar a tela toda a tela que eu tô aqui. Aí aqui, ó, eu posso puxar aqui uma escultura. Isso aqui é uma escultura muito interessante. Isso aqui, ó, expressa basicamente a ideia da nossa arte clássica, nossa arte tradicional aqui. É uma mulher feita, eu não sei nossa, mano, acho que gesso, eu não sei qual que é o material disso aqui. Então o que acontece? O cara, ele buscou tanto demonstrar a, a realidade que ele conseguiu fazer uma mulher em um véu, ok? Então a ideia é a gente demonstrar mais a realidade quanto possível. Os traços humanos mais, como eu posso dizer, melhor demonstrados, tipo, buscando sempre a perfeição estética, ok? Vamos pensar assim, ok? Agora, essa ideia de... Deixa eu puxar só o bate-papo. Então, a gente vai romper com essas tradições. Então, a gente não vai mais para pensar, não, vamos escrever tudo perfeitinho, fazer as esculturas, a nossa arte vai ser sempre de acordo com a realidade. Não, vamos fazer o negócio além. Vamos romper com isso e vamos experimentar coisas novas, vamos ver do que a gente gosta. Vamos fazer algo nunca antes visto. Perfeito? Então, essa ideia de avançado, vamos pensar para frente, algo que não foi feito antes. Isso é muito importante, essa ideia de romper com as tradições, ok? De contexto histórico, a gente tem que pensar que teve grande influência da Revolução Industrial de 1840, da Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial, logo depois, a gente tem esse início como que eu posso explicar? As ideologias ultranacionalistas, por exemplo, o fascismo e o nazismo, primórdios da Segunda Guerra Mundial, ok, galerinha? Aqui a gente tem um filme, 1917, para exemplificar a Primeira Guerra Mundial. Quem não assistiu, assista, é um filme muito bom mesmo, ok? Agora a gente vai começar a falar das vanguardas propriamente ditas, ok? Vamos lá, das vanguardas propriamente ditas, vamos começar sobre o expressionismo. É interessante a gente comentar que o próprio nome da vanguarda, ele vai ajudar a gente a entender, o que essa vanguarda queria demonstrar. Então, primeiro a gente tem o expressionismo, ok? Então, o expressionismo vai surgir na Alemanha em 1905 e a ideia é ele expressar os sentimentos e as angústias internas do ser humano, além de enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano, ok? Também. Então, ele vai falar das nossas angústias, dos nossos problemas, como que a gente está se vendo internamente e também falar das mazelas das pessoas em situações piores, ok? A gente tem, obviamente, um dos principais autores, a principal obra aqui é o Grito, que a gente pode ver um ser humano desesperado e todo o ambiente começa a se deformar de acordo com essa ansiedade que ele tem, esse desespero que ele tem. E é interessante a gente falar
que esse daqui é um ser humano, e é um ser humano, digamos que, diferenciado. E a gente não tem toda uma caracterização do nariz. Olha o nariz. O nariz está feito, vamos dizer assim, moderno. Está feito de maneira moderna. Arte moderna aqui. Está feito de um jeito que não está expressando muito a realidade, e era isso que o expressionista buscava, ok? Aí é interessante a gente comentar que outro autor muito importante, outro pintor interessante aqui, é o Van Gogh. Van Gogh teve muito dessa parte expressionista, ok? Aqui a gente tem também, vamos falar um pouco de Brasil, a gente tem os retirantes do Cândido Portinari, então a gente vê essa mazela, a situação de seca, as crianças com barriga d'água, então pessoas paupérrimas, pobres, secas, morrendo de fome, aqui uma criança quase morta, dá para ver basicamente o esqueleto aqui, e aqui os urubus sobrevoando essa pessoa para comer assim que elas morrerem, ok? Então a gente vê uma situação bem intensa, e era isso que o expressionismo vai falar, uma parte mais angustiosa da realidade, ok? Cubismo. O cubismo é muito interessante, um dos mais importantes aqui, tá? O nosso maior representante do nosso cubismo é o Pablo Picasso, ok? O Pablo Picasso, a gente tem, no cubismo como um todo, a ideia da geometrização das formas. Então, por exemplo, ao invés da gente fazer algo, por exemplo, nosso corpo, a gente vai ter a ideia das figuras geométricas, então os negócios mais quadrados, assim. É tipo quando você pega no Paint, e aí você começa a fazer um monte de rabiscos, e aí você começa a colorir as partes internas. Você fala, eu sou o Picasso, a gente está usando formas geométricas aqui, ok? Outra ideia muito interessante que a gente pega no cubismo é a Tarsila do Amaral teve grande influência, ok? E uma coisa muito importante que eu já estava me esquecendo de comentar é que eles pegam as figuras e conseguem fazer várias perspectivas. Assim como exemplo, quer ver? Ó? Vamos supor a ideia do cubismo. Vamos pensar num cubo, vamos pensar num dado, ok? Vou fazer um desenho aqui rápido. Se eu simplesmente desenhasse isso daqui para vocês, vocês iam falar, deixa eu ver se está pegando bem. Ai, meu Jesus amado. Aqui, ó. Espero que esteja pegando bem. A gente está vendo a face de um dado. Porque a gente só está vendo a primeira face, um desenho normal, que é o lado 5, ok? A gente só iria ver uma das faces. A ideia do cubismo é você ter uma certa abstração que você vai conseguir ver todas as faces numa mesma figura. Pode ser estranho no primeiro momento? Mas essa que é a ideia do modernismo, causar espanto. Vamos fazer algo que ainda não foi feito, ok? Quer ver? Ó, vamos supor aqui, a gente tem o exemplo das damas de Avignon, que a gente pode ver, por exemplo, vamos supor os bustos delas aqui. Deixa eu inclusive pegar aqui a anotaçãozinha. Aqui, ó, vamos supor aqui, deixa eu mudar só a cor. Aqui, ó, os bustos delas, ó, de maneira quadrada que a gente tem aqui, a ideia da cara não condizendo muito com o modelo clássico, não é? Por exemplo, nossa, que boca perfeita, que sorriso de Mona Lisa você tem. A gente vê, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, essa fruta aqui que eu não sei o que é, ela não tá certinha, ela tá feita de maneira geométrica, por exemplo, aqui tá tendo uma reta certinha. Aí a ideia, ok? A gente tem também a outra obra do Pablo Picasso, que é a Guernica, que é a nossa próxima aqui. Então a gente está vendo várias perspectivas, as perspectivas, digamos que de lado, ok? Aqui, vamos dar um exemplo do Violino das Uvas, que aqui, ó, deixa eu pegar aqui de uma maneira mais bonitinha. Aqui a gente está vendo o violino de frente, aqui a gente pode ver o violino de costas da parte de trás, ok, nesse quadrinho aqui. Vai ter alguns quadros que a gente vai conseguir ver ele de lado. Quer ver? Ó, vou ver se eu consigo achar um desses que está de lado. Esse daqui é muito difícil você ter essa visualização. Eu, por exemplo, peco bastante. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que envolve ele de lado. Gente, eu não tô achando esse violino de lado, tá? Um pouco sede, mas a ideia é essa, você ter várias perspectivas, ok? Vamos seguir aqui. Vamos falar agora do futurismo, juntando Isso, perfeito, Iago. Falou o que eu queria falar e não falei. Se você juntar todas as formas, você vai formar um violino inteiro de todos os lados.
É como aquele dadinho que eu mostrei para vocês. Você vai ter um dado que vai ser. A gente vai demonstrar todas as faces dele, que juntando tudo vai dar o dado inteiro. Foi o que o Iago falou aqui, vai juntar tudo, a gente vai ter um violino inteiro. Perfeito. Você pegou inteiramente a ideia do abstracionismo, ok? Não, abstracionismo, idiota, do cubismo. Idiota, tô falando de mim, tá, gente? Eu me foquei muito na parte abstrata, esqueci o nome. Agora vamos falar do futurismo. O futurismo, como o próprio nome já diz, a gente tem aqui o Lula Molusco. Se alguém já assistiu esse episódio do Bob Esponja, que ele vai pro futuro, aí ele fica tipo desesperado, fica futuro. Muito bom. O que isso tem a ver com a aula? Alguma coisa. Então, o que acontece? A ideia do futurismo é a gente ter uma exaltação da tecnologia, ok? A gente vai ter. Só que a gente tem que pensar, vamos parar um pouquinho. Apesar de ser exaltação da tecnologia, a gente tem que falar da tecnologia que era da época, tá? Então, em 1909, a gente tem as máquinas, por exemplo, as máquinas a vapor, a máquina a vapor, o automóvel que estava começando, a velocidade do progresso, tá? Um dos maiores representantes da pintura futurista foi o artista Giacomo Balla. A gente vai ver umas pinturas deles aqui, ok? Então, o que acontece? A gente tem que entender que todas essas ideias, todas essas vanguardas, elas vão combinar para chegar no Brasil e, por exemplo, a gente vai se inspirar nelas. Apesar da gente querer ter como ter uma arte nossa, a gente obviamente tem uma certa inspiração nela, ok? Então, o que acontece? Devido a essa tendência da rejeição do passado, de opa, vamos fazer algo novo, o futuro teve muito impacto aqui no Brasil, devido a essa ideia de opa, vamos romper com o que já foi, vamos romper com o clássico, certo? Essa rejeição do passado que a gente tinha no modernismo, tá? Aqui vamos ver algumas figuras. Aqui a gente tem o dinamismo de um automóvel, ou seja, a parte principal dessa figura é um automóvel. Então a gente pode perceber que o automóvel que está aqui, a ideia, ele não está escrito da maneira clássica, assim, um automóvel com as rodinhas, tudo bonitinho, daquele negócio que você conseguiria reproduzir o automóvel se você visse a figura. Aqui, por exemplo, outra figura, a velocidade do automóvel, certo? Tá fixando na parte do automóvel. Vou perguntar para vocês aqui. Alguém consegue ver um automóvel nessa arte, nesse quadro? Vamos lá, gente. Eu vou esperar até alguém me responder isso daqui. Se alguém consegue ver um automóvel aqui. Beleza, obrigado. Então, essa que é a ideia. Não dá para ver um automóvel porque não tem um automóvel aí. Cara, os caras que. Os caras que já assistiram algumas lentes já sabem o que eu vou falar. Mas é que a ideia, aqui a ideia é de não falar do automóvel em si, e da velocidade do automóvel. Ele foi tão rápido que já passou. Entenderam? Então essa que era a ideia de falar, opa, a nossa tecnologia, o nosso desenvolvimento está indo tão rápido que eu tentei pintar o automóvel, ele foi tão rápido que eu não consegui, eu só pude desenhar a fumaça que ele deixou. Olha só, é meio clichêzão, mas essa aqui é a ideia, ok? Vamos passar aqui. Aqui outra pintura muito importante. A gente tem essa street light, a luz da cidade, ok? Então a gente vai outra, como que eu posso dizer, outra invenção, outra tecnologia muito interessante para eles no começo dessa época era a energia elétrica. Então a gente vê que a luz, desculpa gente, a luz trazendo iluminação, trazendo a cor de volta para a vida deles. Então essa tendência ao amar a tecnologia, ok? É interessante a gente parar para comentar isso, ok? Agora a gente vai falar do dadaísmo em 1916. O dadaísmo ele foi um movimento muito agressivo, podemos dizer assim. O que foi a ideia? Era um movimento muito ilógico. A ideia dele era chocar a burguesia e demonstrar as consequências do que foi a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, o que acontece? Essa ideia, o que eles gostavam de fazer? Eles gostavam de zoar, digamos assim, zoar o que estava acontecendo no mundo. Então, por exemplo,
Vamos ridicularizar aqui a ideia da poesia, por exemplo, parnasianista. Eu tinha que, não, vamos contar todas as palavras, todas as métricas certinhas, e vamos fazer um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, vamos fazer isso. A ideia do dadaísmo é ser, tipo assim, irreverente. A ideia da poesia dadaísta é assim, ele falava basicamente, o que você tem que fazer? Você pega um saquinho, escreve várias tiras com palavras aleatórias, joga nesse saquinho, chacoalha e conforme as palavras que você vai tirando, vai formando os versos e vai formando as estrofes. Então é algo totalmente aleatório, às vezes até sem sentido. O dadaísmo é extremamente interessante eu comentar com vocês que ele caiu no ano passado na prova da Unesp. Teve uma questão que tinha lá um poeta jogando dados e aí escrevendo as palavras. Então essa ideia da aleatoriedade vem aqui do dadaísmo, ok? Outra coisa muito importante é a gente criar arte a partir dos objetos normais do nosso dia a dia. Por exemplo, vamos supor, se você pega um vaso, se você for pensar na arte clássica, você vai pensar num vaso, aquele vaso chinês que eu já falei no poema para vocês, aquele vaso bonito, aquele vaso esplendoroso, aquele vaso que dá a vida. E aqui o nosso vaso é um vaso sanitário, uma privada, ok? Aí isso daqui é a ideia do dadaísmo, essa irreverência, ok? Aqui a gente também tem que... eu quase esqueci de comentar, o dadaísmo ele foi idealizado pelo Tristan Tzara, que foi o que começou. Aí aqui ele especifica como fazer um poema dadaísta. Foi o que eu falei para vocês, ó. Pega um jornal, pega uma tesoura, escolha um artigo do tamanho que você deseja dar o seu poema, tá? Recorte o artigo e depois, com atenção, vai recortando algumas palavras. Aí bota no saco, agita, tire cada pedaço um após o outro, copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas. O poema vai se parecer com você e vai ser um escritor infinitamente original de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. A ideia disso daqui é você criar um tipo de arte diferente do que você já foi visto. Tanto é que quando as vanguardas começaram a aparecer, foi um choque para todo mundo, deu até muita polêmica o jeito que eles estavam querendo fazer, porque foi muito compreendido a maneira que eles queriam trazer a arte. Por exemplo, a gente vê o Abaporu, da Tarsila do Amaral, a gente vê uma obra que a ideia dele era falar sobre a escravidão. Então, às vezes, a pessoa acaba sendo muito mal compreendida nas suas obras, ok? Aqui, vamos seguir? Aí aqui a gente tem, opa, quem gostou bate palma, quem não gostou é porque não entendeu o conceito. A ideia é essa mesmo, entende? Por exemplo, como que eu posso dizer? Peraí, calma, eu quero falar dessa frase, ficou muito boa. A ideia é tipo assim, a gente está fazendo a arte, essa daqui é a nossa arte. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. E é perfeito, vamos jogar na cara deles. A ideia é muito divertida, é divertido mesmo. Você, por exemplo, você pegar e ver o que pode formar, tá? Aí aqui a gente tem uma roda de bicicleta muito interessante. Então aqui a arte, vamos supor, se eu não me engano, teve um amigo meu que ele foi num museu e lá foi engraçado que tinha uma exposição para um papelzinho um lenço de papel e aquilo lá era arte, transformar a arte nas coisas do dia a dia, dadaísmo, ok? Agora o surrealismo ele é muito próximo do dadaísmo, tá? Só que a ideia dele é pensar no subconsciente do ser humano, certo? Enquanto o dadaísmo prezava nas coisas mais aleatórias, o dadaísmo ele tinha muita ligação com a ideia com as ideias do Freud. Um minutinho, ok? Com as ideias do Freud. Eles expressavam a ideia de uma arte fantástica e onírica. Onírica é uma palavra muito interessante, muito importante que eu tenho que falar para vocês. Onírica quer dizer nada mais, nada menos que o mundo dos sonhos, ok? Para não falar sonhos, fala onírico. E já caiu no Enem. Vocês vão ver que no Enem, ao invés de eles falar sonhos, eles vão falar onírico para dar uma certa dificuldade aí, tá?
Então, a ideia da psicologia do Freud, que é essa ideia de, opa, vamos tentar interpretar os sonhos, tentar interpretar esses sofrimentos, essas angústias internas que os personagens têm aqui, ok? Alguns artistas muito importantes aqui são o Giorgio de Chirico, o Ernst, o René Magritte, Salvador Dalí e a Frida Kahlo, ok? É interessante a gente falar que para as artes plásticas brasileiras a gente teve muito destaque a ideia do Oswald de Andrade e da Tarsila do Amaral, ok? Aqui, ó, eu vou deixar recomendado dois filmes de dois artistas dessa época, ok? Que é o Poucas Cinzas do Salvador Dalí. A gente pode ver como a ideia, a mente dele vai ser um pouco perturbada aqui. E o filme da Frida Kahlo, que também é muito bom. Os dois eu assisti aqui. Eu só vou recomendar uma coisinha para vocês. Não assistam o filme da Frida Kahlo com seus pais perto, tá? Dica de amigo, beleza? Não, não vou especificar o porquê, vai ter que descobrir o filme para saber. Se bem que já tá para perceber nos primeiros 5 minutos. Aí aqui o quadro A Persistência da Memória de Salvador Dalí, essa ideia dos relógios derretidos, então tipo, o tempo se esvairando, a gente pode pensar assim, basicamente, tá? Aqui a gente tem a coluna partida da Frida Kahlo, a Frida Kahlo pintando o sofrimento dela, porque ela sofreu um acidente, vocês vão ver quem for assistir o filme logo no comecinho, que aí ela se sentia como uma máquina, e era assim que ela se pintava, como uma coisa, não como uma pessoa, ok? E agora vamos falar das vanguardas europeias no Brasil. O que não faz muito sentido, vocês podem pensar, ah, poxa vida, mas vanguarda no Brasil não é um negócio muito assim. Mas vamos falar o seguinte, a ideia da vanguarda no Brasil ela vai acontecer no período da Primeira República. E o que acontece? Como a gente tem essa tendência, vamos fazer algo novo, os modernistas no Brasil vão falar o seguinte, não, vamos ter algo nosso, vamos romper, vamos parar de pegar as ideias dos europeus e vamos trazer para a nossa realidade. Então, o molde eles pegaram da Europa, que são as vanguardas. Então, a partir desse momento, eles falam assim, não, agora vamos trazer isso para a nossa realidade, para a nossa maneira, ok? Então, a ideia de uma questão de uma identidade nacional para a arte, as manifestações vêm de forma engajada de denúncia social, como foi o exemplo. Como for o exemplo aqui que eu falei para vocês dos retirantes, ó, dos retirantes do Portinari. Então, vamos denunciar toda essa pobreza, vamos denunciar toda essa situação que as pessoas estão vivendo, ok? Aqui, ó, vamos falar dos autores importantes. A gente tem a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti. Na literatura, os dois Oswalds, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, ok? Não são só esses, tá? Então, a gente vai comentar isso daqui. A gente vai falar nas próximas aulas, a gente vai começar o modernismo propriamente dito, esse momento importante da nossa arte, e a gente vai começar da primeira, segunda e terceira geração modernista, tá? Então, para a semana que vem, eu vou pedir para vocês que não faltem, porque o modernismo é muito importante, cai sempre no vestibular, ok? E, só para fechar, como essa ideia de vanguardas é um assunto muito, muito, muito interessante, eu roubei do Descomplica, desculpa descomplicar, eu roubei um mapa mental. Então, quem quiser rever, para não ter que ficar assistindo toda a aula de novo, é claro que a aula é muito interessante, muito boa, inclusive adoro esse professor que dá essa aula de literatura. Eu coloquei aqui o mapa mental para vocês terem um certo resuminho, tá, gente? Do mais, alguma dúvida? Ele é muito bom, explica bem, eu gosto dele, um cara legal, um cara bacana. Ah, obrigado, cara. Eu sei que eu não mereço ser comparado a essa grandiosidade que é o professor de literatura de vocês, mas tá aí. Aqueles, tá ligado? Aquele pensamento, autoestima é tudo, né, gente? Então, gente, a gente vai terminar. Caramba, a gente terminou com meia hora, legal. Deixa eu falar pra vocês mais uma coisa. Tem a aula do Nosley também, que ele aborda, que está no temático de vocês, que ele também ele tá abordando da mesma forma que eu estou abordando aqui, só que ele explica alguns detalhes a mais que eu acho interessante, tá? Se alguém quiser, tipo, por curiosidade, querer dar uma olhadinha lá, tá ok. Eu vou mandar para vocês, assim que terminar a aula aqui, eu vou mandar para vocês um link de uma música do Nosley também sobre as vanguardas europeias, tá? Eu espero que vocês gostem também. Eu acho que do mais é isso. Alguém tem alguma dúvida antes da gente fechar a aula?
Qual é o nome da Frida? É Frida. Frida. É, Frida. Inclusive, bem criativo, tô brincando. Mas o nome da Frida é Frida mesmo. Tá aqui, se vocês quiserem pegar o do Salvador Dali, quem quiser, é um pouco assim do Salvador Dali. Esse daqui eu tenho mídia física. Tem que mostrar, né? Então, gente, eu acho que do mais é isso, então. Eu quero agradecer primeiramente a presença de todo mundo. Eu sei que não é fácil, meio de semana, a gente ter as aulas aqui, mas eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Tipo, muito obrigado por estarem aqui comigo. Eu fico muito feliz enquanto eu vou explicando, eu vejo que, por exemplo, quem estiver gostando, quem não tiver, se estiverem vocês não estão gostando, por favor, manda no privado, eu vou tentar mexer para as próximas aulas aqui. Inclusive, vamos parar a gravação? Obrigado a você. Ah, gente, aquele negócio, a gente fica meio sem jeito, tá?